Bom, pessoal, Philadelphia Eagles. O que falar desse time? Campeão nacional em 2023. Teve a aposentadoria do Jason Kelce, então o center sendo reposto aí, né? Jalen Hurts volta para a temporada. Talentos como Devontae Smith. E agora a aquisição do Saquon Barkley. Que time fenomenal, que ataque fenomenal. Nosso objetivo aqui hoje é fazer o breakdown, a análise, né, desse ataque, comentar alguns pontos bem legais que eu vi, algumas coisas a melhorar que potencialmente a gente vai ver ao longo das semanas da NFL, né, que são normais bem no início, né, aí de cada temporada, tá legal? Bom, começando aqui de uma forma bem generalizada, né, o que a gente vê? Motions foram grande parte do jogo. Os motions são grande parte dos jogos na NFL, né, pessoal? Os motions, eles ditam, eles ajudam o ataque a reconhecer o tipo de cobertura que está sendo jogado. Nessa jogada em específico, a gente vê que esse motion traz um linebacker da caixa, né? Então, grande indicativo de marcação individual. Jalen Hurts, quando vê isso, não pensa duas vezes e procura o maior talento, um dos maiores talentos no corpo de receivers, que é o A.J. Brown, né? Ele está em marcação individual na slant, ele acaba recebendo essa bola, certo? E ganha fácil de jardas aí. Mais uma vez o motion, veja a diferença para a jogada anterior, pessoal. Quando a gente vê esse motion, né, e um linebacker não necessariamente segue esse motion, mas ele só expande um pouquinho e outro jogador ocupa aquele local, a gente não mais está falando de marcação individual, a gente está falando de marcação em zona, né? Com isso dito, Jalen Hurts, a única coisa que ele faz é explorar os espaços, a gente chama de soft spots na defesa, né? Que são os espaços vazios entre as zonas, certo? Então ele vai explorar essa rota aqui. A decisão está praticamente tomada no pré-snap, com base, né, tudo por causa dessa movimentação de motions aí que a gente vê. Aqui a gente está vendo um RPO, pessoal, para o Devontae Smith, né? Qual é a chave, né? O que a gente vê de desenho nessa jogada que é bastante legal? A gente vê que a linha ofensiva está responsável por esses 6 jogadores, certo? Esse jogador é a leitura. Se ele fica parado no box ou compra a corrida, o QB vai lançar no perímetro. Se ele acompanha essa rota no perímetro, ou seja, equalizando os números, o QB vai entregar essa rota para o running back, certo? O que a gente vê aqui é que os olhos do Jalen Hurts estão nesse camarada, certo? Ele fica parado, então ele lança a bola rapidamente no perímetro, sabendo que ele tem números lá e talento, né? Gente com talento com a bola nas mãos para fazer essa jogada se desenrolar com um bom ganho aí para o Eagles. Muito legal aqui, né? Isso para a turma que gosta de detalhes no futebol americano. Olha que interessante a movimentação desse tight end. Ele finge que vai chutar a mão nesse defensive end, certo? E depois sai para um bloqueio externo, né? Então, quais são as coisas que a gente vê o jogo, mas a gente não vê no jogo? Essa é uma delas. Esse é o nível de detalhe que eu gosto de analisar as partidas, né? Eu finjo que vou colocar a mão e abro para minha real responsabilidade. E a gente vê esse jogador, né, esse tight end, H-back, que vem do outro lado, ele é responsável por fazer esse kick out, ou seja, ele é responsável por garantir que esse defensor não encoste a mão no Saquon, né, no Saquon Barkley aqui. Então, por que isso acontece, né? Por que esse cara finge isso e depois faz isso? Defensive ends, eles reagem a estímulos, pessoal. Então, quando eles veem esse defensive tackle bloqueando um camarada interno, um defensor interno, ele tende a entender que isso é uma corrida para o lado oposto e ele vai pegar o running back aqui nessa interseção, certo? Quando esse camarada finge que vai chutar as mãos nele, ele tem uma preocupação extra, que qual é? Será que esse tarente vai colocar as mãos em mim ou não? Né? Então a gente vê que ele fica ligeiramente ocupado aqui e recebe esse kick out, certo? Para que o running back passe desbloqueado por causa dessa pequena movimentação, a gente chama de bluff no bloqueio. Então eu acho muito legal apresentar essas coisas, né? O que são, né? Para que servem
O que a gente não vê durante a partida e por que as corridas são bem sucedidas? Foi uma corrida longa do Saquon Barkley, né? Então, detalhes interessantes da partida. Aqui a gente está vendo o que a gente chama de orbit motion, né? Então, um motion para o lado oposto da formação. O motion por si só, o que ele faz? Ele tende a trazer a defesa para lá, né? Ele tende a sugar a defesa. E esse foi o touchdown lindo da partida. Essa jogada já rodou as redes sociais, todo mundo já viu esse TD maravilhoso do Saquon Barkley, que foi uma confirmação, né, para o Eagles que eles fizeram um bom trabalho nessa aquisição. Quais são as camadas, né, layers, né, as camadas dessa jogada para ela ter sido bem sucedida? Então, a primeira coisa, motion naquela direção tende a fazer o que? Já falamos sobre isso, trazer os linebackers um pouco para cá, ou a trazer um giro de secundária naquele sentido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é muito legal, né, é a movimentação da linha ofensiva. Já falei numa análise anterior que quando um OL faz um pull para lá, os linebackers tendem a se deslocar na mesma direção, porque eles podem entender que é uma corrida naquele sentido. Então essa é a chave inicial dele de leitura. Então vejam que esse guard ele faz a movimentação para lá e isso segura esse linebacker numa leitura de corrida, certo? Dando a Saquon Barkley aqui vantagem sobre essa rota. E esses podem argumentar o seguinte, mas Xandão, a responsabilidade do linebacker não é cobrir um running back saindo em rota? Sim, mas ele tem a responsabilidade primária de leitura. E lembrem-se, pessoal, que o Jalen Hurts também é bom com as pernas. Falei isso na análise estatística do jogo também, né? Ele é muito bom com as pernas. Então, se ele simplesmente subestima isso, certo? Segue o Saquon e aí o Jalen Hurts corre, muitas jardas cedidas no jogo corrido. Então, esse desenho é muito bacana, né? O Jalen Hurts ele vende com os olhos, né? Segura o safety, né? Os safeties no topo para lá. E aí sim ele volta e acha o Saquon Barkley no fundo da endzone, né? Um passe maravilhoso, bem legal, TD Eagles. Veja que interessante, como que essa movimentação do pull segura o linebacker, estão vendo? Isso permite que essa rota fique aberta. Jogada 21, bem legal da gente ver isso aqui. É um passe completo para o A.J. Brown, ele vai receber essa bola, né, e vai conseguir um bom ganho after catch, né, após o catch, certo? A gente vê que o Jalen sofre um contato considerável ao lançar essa bola, certo? É um tackle em que ele está bem exposto. O que a gente vê nessa jogada que é bastante legal? A gente vê primeiro uma blitz de perímetro, né? Então sempre que a gente tem informações condensadas dos receivers, a gente está suscetível a ter esse tipo de pressão, porque os DBs já estão naturalmente perto do box, da nossa caixa, da nossa linha ofensiva, certo? Então essa é a pressão que a gente vê, né? E essa pressão só chega lá porque a gente vê o que a gente chama de sim pressures, pressões simuladas, né? Então dois DLs interiores, eles dropam para a zona, certo? Eles dropam para a zona intermediárias e protegem o que a gente chama de sims, né, ou essa low hole aqui que a gente fala, né? O que isso cria no ataque? Isso cria uma dificuldade em bloquear esses camaradas aqui, ó. Percebe o center? O center ele começa com olhos em um, vê que ele sai e aí ele vai para a próxima ameaça. Então a linha ofensiva faz um check não muito legal da proteção. Né? A linha ofensiva fica confusa sem saber quem bloquear e ele fica exposto. Bom trabalho do Jalen Hurts, né? Ao completar essa bola na hot read dele, ele sabe que vai sofrer pressão e o ganho é considerável. Mais uma jogada completa, a gente vê que ela parte também de um motion, então a gente vê um orbit motion, a gente já falou que isso tende a criar um estresse horizontal na defesa, né? E olha que interessante, pessoal. A gente chama esse jogador aqui, ó, esse jogador, overhang, strong safety, nickel, de flat defender, ou seja, ele é responsável por defender essa região do campo. Então, quando ele vê um motion para lá, ele imediatamente desce para cobrir essa região, né? Para defender essa região, tá bom? O que a gente vê aqui também, além desse jogador, é o corner, ele é responsável por defender o fundo do campo, né? Deep third, ou 1/3 profundo do campo. Então, a gente vê essa rota trazendo esse camarada,
certo? E a gente vê essa rota trazendo esse camarada para o fundo. Então, esses dois jogadores encontram-se eliminados da cobertura. Agora, olhem essa rota aqui, que legal. Bem no soft spot ali, naquele ponto fraco da cobertura. Então, essa jogada foi desenhada para ocupar esses dois jogadores, certo? E fazer o lançamento para o Devonta Smith livre ali. Muito bonito esse desenho. Touchdown do Saquon. Nada muito o que falar aqui. É um ground and pound muito legal. Excelentes bloqueios. Provando a que veio, né, pessoal? Afinal de contas, quando a gente vê uma aquisição como essa, ele tem que se provar, né? E ele provou aí para a torcida e para os managers aí do Eagles a importância dele na partida. Aqui é algo muito legal da gente ver, né? Antes da... Tem coisas que a gente não vê durante o jogo, mas a gente vê na análise de vídeo. Esse camarada tight end, ele faz o que a gente chama de chip block, que é atrasar esse defensive end no seu pass rush e depois sai para o check down, tá? Ó, então ele está completamente livre, né? E ele ainda atrasou esse camarada e garantiu que o Jalen Hurts tivesse um pouco mais de tempo ali para lançar essa bola. Então, passe completo do AJ Brown, de novo, né, conseguindo jardas após o catch, o que é muito legal. Jalen Hurts fazendo muito bem o trabalho de lançar no check down, pessoal. Isso aqui a gente chama de check down, certo? Então, o running back, a primeira coisa em proteção de passe que ele faz é identificar se tem alguma blitz chegando até ele, certo? Não tem 4 apenas rushando, nenhum deles é responsabilidade dele, ele sai. Então, veja que interessante, ó, chequei, não tem pressão, certo? Eu saio para receber essa bola. E o Jalen Hurts faz um bom trabalho no seguinte sentido, ele busca, né, downfield, ele procura as rotas, né, no fundo do campo, não encontra e solta no running back, sabendo que o primeiro camarada que pode cobrir é um linebacker que está aqui em profundidade. Então, bons quarterbacks, eles fazem isso, eles produzem bastante colocando a bola rápido, tirando a bola rápido das mãos. Tom Brady fazia isso muito bem com os seus running backs, né, pessoal? (26-24), Green Bay na liderança. Erro claro de pré-temporada, né? O que a gente não vê durante o jogo, né? Porque as equipes não produzem tanto. Olha o erro, né? Esse aqui é um típico erro aí, né? A OL não está preparada para esse snap count, ou seja, o quarterback ele tem uma cadência de snap, né? Ele não sai a tempo, sofre o sec. Detalhes aí de pré-temporada que a gente precisa ficar ligado, tá? Bom trabalho aí do Saquon, né? Convertendo aí, fazendo mais um touchdown aí, né? Movendo essa bola downfield. Eu queria chamar a atenção para essa movimentação, pessoal. Muita gente não presta atenção no nível de detalhe da NFL. Olha os olhos do Jalen Hurts onde está. Ele recebe o snap, nem uma hora ele olha para o running back. Ele está lendo o quê? Chave de leitura dele, certo? Que é o defensive end. Se a gente tem um jogador fazendo crash muito rápido, ele vai puxar essa bola e atacar o perímetro, reposicionando, né? Olha que legal, olha o nível de detalhe. Agora vamos olhar o Saquon, né? Acabou de chegar no Eagles, olha, olhos nos bloqueios, faz a movimentação, olhos nos bloqueios, ele sequer olha um segundo para a bola, certo? E ele batalha através ali dos bloqueadores, né? Para conseguir as jardas extras. Então esse nível de detalhe é muito legal de ver. Isso é o que torna a NFL, né? Os movimentos são muito polidos, né? Um bloqueio maravilhoso, pessoal. Uma grande jogada do Saquon aqui. Mais do que first down, big play.
queria chamar a atenção para o nível de detalhe nessa comunicação, né, entre o left tackle e o left guard. Ó. Reparem que eles comunicam alguma coisa, ó, certo? Eles comunicam alguma coisa para snap, certo? Olha que interessante. Ó. O que significa essa comunicação? Né? Olha o nível de detalhe. Motion, sai a jogada, esse camarada assume esse camarada assume esse. Esse é o nível de detalhe da NFL. Por isso que os faz tão bem sucedidos. Então vejam só. Esse camarada, né, left tackle e left guard, já comunicam que esses dois camaradas estão trabalhando para externamente, para fora da caixa. Agora ele precisa avisar para o center que o center está sozinho, solo. Aí ele avisa para o center. Ó. Provavelmente ele está falando algo parecido com fan ou expand, ou eles devem ter alguma outra comunicação diferente disso, né? Mas para avisar para o center que o center está sozinho. Ó. Então, ambos caminham para fora, essa comunicação, parará, caminham para fora, ó, motion, Saquon Barkley pressiona, não encontra nada, e é exatamente no ponto de ataque em que a gente vê o sucesso da jogada, pessoal. Exatamente por causa dessa comunicação é que a gente vê esse gap aberto, ó. Não é isso mesmo? Olha só, interessante. Aonde que os gaps se desenvolvem? Muito bacana. Bom, aqui a gente vê por que eu trouxe essa jogada, né? Olha que interessante. Hit, curl, curl, se não me engano essa é uma hit, né? Olha que interessante. Ó, a distribuição das rotas, ó. Certo? Agora olha que interessante. Essa aqui é uma segunda para 10, no início do quarto quarto. Segunda para 10. Primeira para 10. Possivelmente a próxima jogada, pessoal. Mesma distribuição de rotas. Ó. Então, assim, mesmo na NFL, né? Quando a gente vê esses soft spots, a gente vai voltar no play call, né? A gente vai ver essa jogada se repetir, mesmo que seja igualzinha, a gente vai ver ela se acontecer. Jalen Hurts cometendo um erro gravíssimo. Ele faz um bom trabalho em estender essa jogada. Defesa perde a contenção, ele estende a jogada, lança contra o corpo. Isso não é algo aconselhável, a não ser que seu nome seja Patrick Mahomes. Sofre interceptação na red zone e isso trava o jogo ainda mais. Aqui, se ele fosse um pouco mais conservador, ele chutaria um field goal, colocaria mais 3 pontos ali no placar. Falamos na nossa análise estatística do jogo, né, sobre as jardas corridas do Jalen Hurts, né, da onde que elas vieram. Então a gente vê que esse é um QB scramble, por isso que ele é tão difícil de jogar contra, né? A gente vê um 4-man rush, 4 homens rushando, um instante de meio de linha, ele não encontra nada aberto, pega essa bola, carrega aí para quase um first down, uma pena ter escorregado. Próxima jogada, novamente scramble do QB, toughness, boom, first down, toughness, duro de jogar contra, boom. Por isso que é tão difícil jogar contra um scrambler, né? Shallow crosser entregue para o Davante Smith, mais uma vez atacando soft spots da defesa. Verticaliza. Grandes jogadores criando grandes jogadas em grandes momentos, né? Encontra o espaço na zona. Essa foi a narrativa da partida, né? A.J. Brown, Devonta Smith. E para a gente fechar, leitura de quarterbacks 101 de forma simples. Double slants. Estou lendo man coverage. Jalen Hurts já sabe que isso é man coverage. É uma tendência dos Packers a jogar isso mesmo na alta red zone. A gente já viu isso acontecer, né? Ó, então vou lançar a bola no matchup que eu gosto, certo? E fazer o meu trabalho e minha vida mais fácil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Tentei trazer aqui coisas bem dinâmicas e que a gente não vê naturalmente durante a partida, ou às vezes nem mesmo
presta atenção e entende os motivos da NFL ser o que é, de ataques serem bem-sucedidos ou não, o nível de detalhe que esse jogo traz. Espero que vocês tenham gostado. Já já eu trago mais conteúdo. Um abraço.